Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Cassandra Clare, que finalmente foi seduzida pelo reino das fadas. Livro 1. Crianças nascidas como prole de fada. Nunca precisam de roupa nem nada. Nunca desejam comida e fogueira. Sempre têm o que seu coração anseia. Bolsos cheios de ouro a tilintar. Com 7 anos vão se casar. É direito de toda criança fada ter 2 pôneis e 10 ovelhas malhadas. Todas têm casas com teto e piso, feitas de tijolos ou pedras de granito liso. Elas vivem de cerejas, correm soltas pela mata. Eu adoraria ser filho de fada. Robert Graves. E The Love Tobe a Fairy Child. Prólogo. Em uma sonolenta tarde de sábado, um homem vestindo um casaco escuro e comprido hesitou na frente de uma casa numa rua arborizada. Ele não tinha estacionado seu carro nem tinha ido de táxi. Nenhum vizinho o vira andando pela calçada. Ele simplesmente apareceu, como se tivesse dado um passo entre uma sombra e outra. O homem andou até a porta e levantou o punho para bater. Dentro da casa, Judy estava sentada no tapete da sala de estar comendo palitinhos de peixe empanado murchos por causa do micro-ondas e mergulhados em uma poça de ketchup. Sua irmã gêmea Taryn cochilava no sofá, encolhida sob um cobertor, o polegar enfiado na boca manchada de ponche de frutas. E do outro lado do sofá, a irmã mais velha delas, Vivienne, encarava a tela da televisão, o olhar esquisito de pupilas partidas grudado no desenho do rato que fugia do gato. Ela riu quando pareceu que o rato seria comido. Vivi não era feito às outras irmãs mais velhas, mas como Judy e Taryn, de 7 anos, eram idênticas com os mesmos cabelos castanhos ondulados e rostos de queixo fino, elas também se tornavam diferentes. Para Judy, os olhos de Vivi e as pontinhas levemente peludas de suas orelhas não eram muito mais estranhos do que ser a imagem espelhada de outra pessoa. E se Judy reparava no modo como as crianças do bairro evitavam Vivi, ou em como os pais cochichavam de maneira preocupada a respeito da garota, ela não achava que fosse algo realmente importante. Adultos viviam preocupados, sempre sussurrando. Taryn bocejou e se espreguiçou, apertando a bochecha no joelho de Vivi. O sol brilhava lá fora, queimando o asfalto da entrada das casas. Motores de cortadores de grama zumbiam, e crianças brincavam em piscinas de quintal. O pai das garotas estava no barracão do jardim, onde havia uma pequena oficina. A mãe estava na cozinha, fazendo hambúrguer. Tudo estava um tédio. Tudo estava bem. Quando a batida soou, Judy pulou para atender. Esperava que fosse uma das garotas da casa da frente, querendo jogar videogame ou convidando-a para nadar depois do jantar. O homem alto estava sobre o capacho, olhando para ela. Usava um casaco marrom de couro, apesar do calor. Os sapatos tinham solado de prata e fizeram um som seco quando ele pisou na entrada. Judy olhou para o rosto mal barbeado e tremeu. Mãe gritou. Mãe, tem uma pessoa aqui. A mãe veio da cozinha, secando as mãos na calça jeans. Quando viu o homem, ficou pálida. Vá para o seu quarto, ordenou a Judy com uma voz assustadora. Agora. De quem essa menina é filha? Perguntou o homem, apontando para ela. A voz tinha um sotaque estranho. Sua? Dele? De ninguém. A mãe nem olhou na direção de Judy. Ela não é filha de ninguém. Isso não era verdade. Judy e Taryn eram idênticas ao pai. Todo mundo falava isso. Ela deu alguns passos na direção da escada, mas não queria ficar sozinha no quarto. Vivi, pensou Judy. Vivi vai saber quem é o homem alto. Vivi vai saber o que fazer. Mas Judy não conseguiu se obrigar a dar mais um passo. Eu já vi muitas coisas impossíveis, disse o homem. Já vi a bolota antes do carvalho. Já vi a fagulha antes da chama. Mas nunca vi uma mulher morta viver, uma criança nascida do nada. A mãe pareceu não ter palavras. Seu corpo estava vibrando de tensão. Judy queria segurar a mão dela e apertar, mas não ousava.
Duvidei de Balekin quando ele me contou que eu encontraria você aqui, disse o homem, a voz mais suave agora. Os ossos da mulher mundana e da criança natimorta nos restos queimados de minha propriedade foram convincentes. Tem ideia do que é voltar da batalha e encontrar sua esposa morta, seu único herdeiro com ela? Encontrar sua vida reduzida a cinzas? A mãe balançou a cabeça, não como se estivesse respondendo, mas como se estivesse tentando afastar as palavras. Ele deu um passo em sua direção, e ela deu um passo para trás. Havia algum problema na perna do homem alto. Ele se movimentava com rigidez, como se estivesse sentindo dor. A luz era diferente no saguão de entrada, e Judy conseguia notar o tom esverdeado esquisito da pele dele, o jeito como os dentes inferiores pareciam grandes demais para a boca. Ela também notou que os olhos do homem eram iguais aos de Vivi. Eu nunca seria feliz com você, disse a mãe. Seu mundo não é para pessoas como eu. O homem alto a olhou por um longo momento. Você fez um voto, disse ele por fim. Ela empinou o queixo. E renunciei a ele. O olhar do homem foi até Judy, e sua expressão ficou mais dura. O que vale a promessa de uma esposa mortal? Acho que tenho minha resposta. A mãe se virou, e ao perceber o olhar dela, Judy correu para a sala. Taryn ainda estava dormindo. A televisão ainda estava ligada. Vivienne ergueu o rosto, os olhos felinos semicerrados. Quem está na porta? Perguntou ela. Ouviu uma discussão. Um homem assustador, respondeu Judy sem fôlego, embora mal tivesse corrido. Seu coração estava em disparada. Temos que subir. Ela não ligava que a mãe só tivesse dito para ela subir. Não subiria sozinha. Com um suspiro, Vivi saiu do sofá e acordou Taryn. Sonolenta, a gêmea de Judy a seguiu pelo corredor. Quando correram em direção aos degraus acarpetados, Judy viu seu pai entrando, vindo do jardim. Segurava um machado, feito para ser uma réplica quase exata de outro que ele estudará no Museu da Islândia. Não era incomum vê-lo com um machado. Ele e os amigos gostavam de armas antigas e passavam bastante tempo falando sobre cultura material e projetando lâminas fantásticas. Na verdade, o que parecia estranho era o jeito como ele segurava a arma, como se fosse. O pai lançou o machado na direção do homem alto. Ele nunca havia nem levantado a mão para Judy e as irmãs, nem mesmo quando elas se metiam em encrencas grandes. Ele não machucava ninguém. Era incapaz disso. E ainda assim, o machado passou pelo homem alto e acertou a soleira da porta. Taryn deu um gritinho e tapou a boca com as mãos. O homem alto sacou uma lâmina curva que estava escondida sob o casaco de couro. Uma espada, tipo aquelas das histórias de aventura. Seu pai estava tentando soltar o machado da moldura da porta quando o sujeito lhe cravou a lâmina na barriga, empurrando para cima. O som foi de palitos se quebrando e um urro animalesco. O pai caiu no tapete da entrada sobre o qual a mãe sempre reclamava quando as meninas sujavam de lama. O tapete estava ficando vermelho. A mãe gritou. Judy gritou. Taryn e Vivi gritaram. Todo mundo parecia estar gritando, menos o homem alto. Vem aqui, disse ele, olhando diretamente para Vivi. Esse seu monstro, gritou a mãe, correndo para a cozinha. Ele está morto. Não fuja de mim, disse o homem para ela. Não depois do que você fez. Se fugir de novo, eu juro que... Mas ela fugiu. E estava quase virando no corredor quando a espada a acertou nas costas, derrubando-a no linóleo, os braços jogando os ímãs da geladeira no chão. O cheiro de sangue fresco estava denso no ar, feito metal úmido e quente. Como as esponjas que a mãe usava para limpar a frigideira quando alguma coisa grudava. Judy avançou para o homem e começou a socar seu peito, a chutar suas pernas. Ela sequer conseguia sentir medo. Aliás, não sabia dizer nem se estava sentindo alguma coisa. O homem não deu atenção a Judy. Por um longo momento, simplesmente ficou ali parado, como se não conseguisse acreditar no que tinha feito. Como se desejasse poder voltar atrás 5 minutos. Em seguida, se apoiou em um dos joelhos e segurou os ombros da menina. Ele prendeu os braços de Judy junto ao corpo para que ela parasse com os golpes, mas sequer olhou em sua direção enquanto fazia isso. O olhar dele estava grudado em Vivienne. Você foi roubada de mim, disse o homem. Vim levá-la para seu verdadeiro lar, em Alfame, embaixo da colina. Lá, você será rica de maneira inimaginável. Lá, vai estar com sua espécie.
Não, respondeu Vivi, a vozinha melancólica. Eu não vou a lugar nenhum com você. Eu sou seu pai, revelou ele, a voz dura, subindo como o estalo de um chicote. Você é minha herdeira e sangue do meu sangue, e vai me obedecer quanto a isso, assim como me obedecerá quanto a qualquer outro assunto. Ela não se mexeu, mas contraiu o maxilar. Você não é o pai dela, gritou Jude para o homem. Ainda que ele e Vivi tivessem os mesmos olhos, ela não se permitiria acreditar. Ele apertou mais os ombros da garota, que emitiu um som constrito e agudo, mas permaneceu encarando-o com expressão desafiadora. Já tinha vencido muitas competições de encarar. O homem afastou o olhar primeiro. Ele encarava o Matarin de joelhos, chorando e sacudindo a mãe como se tentasse acordá-la. A mulher não se mexia. Sua mãe e seu pai estavam mortos. Eles nunca mais se mexeriam de novo. Eu odeio você, proclamou Vivi para o homem alto com uma ferocidade que orgulhou Jude. Vou odiar você para sempre. Juro que vou. A expressão pétrea do homem não mudou. Ainda assim, você vem comigo. Prepare essas pequenas humanas. Pegue poucas coisas. Vamos partir antes de escurecer. Vivienne empinou o queixo. Não mexa com elas. Se tiver que me levar, tudo bem, mas não mexa com elas. Ele encarou Vivi e riu com deboche. Você protegeria suas irmãs de mim, é? Diga-me então para onde você as levaria. Vivi não respondeu. Elas não tinham avós, nenhum familiar vivo. Não que soubessem, pelo menos. Ele olhou para Jude mais uma vez, soltou seus ombros e ficou de pé. Elas são prole da minha esposa e assim, minha responsabilidade. Posso ser cruel, um monstro e um assassino, mas não fujo das minhas responsabilidades. E você também não deveria fugir das suas, não como irmã mais velha. Anos depois, quando Jude repassava os acontecimentos, ela não conseguia se lembrar da parte em que fizeram as malas. O choque parecia ter apagado aquela hora completamente. De algum modo, Vivi deve ter encontrado bolsas, guardado os livros e brinquedos favoritos das três, junto com fotografias e pijamas e casacos e camisas. Ou talvez Jude tivesse feito a própria mala. Vivi nunca soube dizer com certeza. Não conseguia imaginar como fizeram as malas com os corpos dos pais esfriando no andar de baixo. Não conseguia se lembrar de como se sentiram, e conforme os anos foram passando, não conseguia se obrigar a sentir de novo. O horror daqueles assassinatos foi se apagando com o tempo. Suas lembranças do dia ficaram indistintas. Um cavalo negro pastava no gramado quando elas saíram. Os olhos do bicho eram grandes e suaves. Jude teve vontade de abraçá-lo e de encostar o rosto na crina sedosa. Mas antes que pudesse fazê-lo, o homem alto a posicionou na cela com Tarim, manuseando-as feito bagagem e não como crianças. Colocou Vivi sentada atrás dele. Segurem-se, ordenou. Jude e suas irmãs choraram durante todo o caminho até o reino das fadas. Capítulo 1. No reino das fadas não há palitinhos de peixe empanado, ketchup ou televisão. Capítulo 2. Estou sentada em uma almofada enquanto uma diabrete trança meu cabelo para tirá-lo do rosto. Os dedos da criatura são longos e as unhas afiadas. Faço uma careta. Seus olhos negros encontram os meus no espelho com pés de garras que fica sobre minha penteadeira. O torneio é só daqui a 4 noites, diz a diabrete. Seu nome é Taterfel, e ela é serva no lar de Madoc, presa aqui até conseguir pagar sua dívida com ele. Ela cuida de mim desde criança. Foi Taterfel quem passou um unguento feérico em meus olhos para me dar a visão verdadeira e eu poder ver através da maioria dos feitiços. E era ela quem tirava a lama das minhas botas e trançava sorvas secas para eu usar no pescoço e resistir aos encantamentos. Ela limpava meu nariz molhado e me lembrava de usar as meias do lado avesso para nunca me perder na floresta. E por mais ansiosa que esteja, você não pode fazer a lua se pôr ou nascer mais rápido. Agora tente trazer Glória para a casa do general ficando tão linda quanto eu conseguir deixar você. Dou um suspiro. Ela nunca teve muita paciência com minha rabugice. É uma honra dançar com a corte do grande rei debaixo da colina, constata Taterfel. Os criados adoram me dizer quanto sou sortuda, uma filha ilegítima de uma esposa infiel, uma humana sem uma gota de sangue de fada, sendo tratada como a filha verdadeira de um feérico. Eles dizem as mesmas coisas para Tarim. Eu sei que é uma honra ser criada junto aos filhos dos nobres. Uma honra terrível da qual nunca serei digna.
Seria difícil me esquecer, considerando todos os lembretes que me dão. Sim, digo, afinal ela está tentando ser gentil. É ótimo. As fadas não são capazes de mentir, então costumam se concentrar nas palavras e ignoram o tom, principalmente se nunca viveram entre humanos. Taterfel assente com aprovação, os olhos iguais a duas bolas de azeviche, nem as pupilas e nem as íris visíveis. Talvez alguém peça sua mão e você se torne uma integrante permanente da alta corte. Quero conquistar meu próprio lugar, informo. A diabrete faz uma pausa, um grampo entre os dedos, provavelmente pensando em me espetar com ele. Não seja tola. Não adianta discutir, não adianta lembrá-la do casamento desastroso da minha mãe. Há duas maneiras de mortais se tornarem parte da corte, se casando ou desenvolvendo uma grande habilidade, que pode ser em metalurgia ou tocando alaúde ou qualquer outra coisa assim. Não estando interessada na primeira, tenho que torcer para ter talento suficiente para a segunda. Ela termina de trançar meu cabelo em um penteado elaborado que faz parecer que tenho chifres. Cobre meu corpo com veludo safira. Mas nada disso disfarça o que realmente sou, humana. Dei 3 nós para trazer sorte, diz a fadinha gentil. Solto um suspiro enquanto ela corre até a porta, então me levanto da frente da penteadeira e desabo de cara na cama coberta por uma colcha. Estou acostumada a ter servos ao meu redor, diabretes e duendes, goblins e elfos. Asas transparentes e unhas verdes, chifres e presas. Já estou no reino das fadas há 10 anos. Nada mais me parece estranho. Aqui a estranha sou eu, com meus dedos gordos, orelhas redondas e vida efêmera. 10 anos é muito tempo para um humano. Depois que Madoc nos sequestrou do mundo humano, ele nos levou para suas propriedades em Smire, a Ilha do Poder, onde o grande rei de Alfame também mantém sua fortaleza. Lá Madoc nos criou Vivienne, Tarim e eu por uma obrigação de honra. Embora eu e Tarim sejamos prova da traição de minha mãe, somos filhas da esposa dele, e pelos costumes do reino das fadas, somos também problema dele. Como general do grande rei, Madoc viajava com frequência para lutar pela coroa. Mas fomos bem cuidadas mesmo assim. Dormíamos em colchões feitos das sementes macias de dentes de leão. Madoc nos instruiu pessoalmente na arte de lutar com o alfange e a adaga com a cimitarra em nossos punhos. Ele jogava trilha, fidchel e raposa e gansos conosco diante da lareira. Deixava que sentássemos em seu joelho e comêssemos de seu prato. Em muitas noites eu adormecia com sua voz grave lendo um livro de estratégias de batalha. E apesar de tudo, apesar do que fizera conosco e do que era, eu passei a amá-lo. Eu o amo. Só não é um tipo muito confortável de amor. Belas tranças, diz Tarim, entrando de repente no meu quarto. Ela está vestida de veludo carmesim. O cabelo está solto, com cachos castanhos e compridos que voam atrás dela como um véu, algumas mechas trançadas com fios prateados brilhantes. Ela pula na cama ao meu lado, desarrumando minha pequena pilha de bichos de pelúcia puídos, um coala, uma cobra e um gato preto, todos amados pelo meu eu de 7 anos. Não suporto a ideia de me desfazer de nenhuma de minhas relíquias. Eu me sento e me olho atentamente no espelho. Gostei delas. Estou tendo uma premonição, declara Tarim me surpreendendo. Nós vamos nos divertir hoje. Nos divertir? Estava me imaginando em nosso cantinho de sempre, franzindo a testa para as pessoas e me perguntando se eu conseguiria me sair bem no torneio a ponto de impressionar alguém da família real e ganhar o título de cavaleira. Fico agitada só de imaginar, mas mesmo assim penso nisso constantemente. Meu polegar passa pela ponta ausente do meu anelar, meu tique nervoso. Sim, diz ela, me cutucando nas costelas. Ei, ai, eu me afasto. O que exatamente esse plano envolve? Em geral, quando vamos à corte, nós nos escondemos. Já vimos algumas coisas bem interessantes, mas de longe. Ela joga as mãos para o alto. Como assim? O que diversão envolve? É divertido, horas. Solto uma gargalhada nervosa. Você também não faz ideia, faz? Tudo bem. Vamos ver se você tem o dom da profecia. Nós estamos ficando mais velhas e as coisas estão mudando. Nós estamos mudando. E por mais ansiosa que eu esteja com isso, também estou com medo. Tarim sai da minha cama e estica o braço, como se fosse minha acompanhante em uma dança. Eu me permito ser guiada quarto afora, a mão verificando automaticamente se a faca ainda está presa no meu quadril.
O interior da casa de Madoc é de gesso branco com vigas enormes e rudimentares de madeira. As vidraças nas janelas são tingidas de cinza, como se contivessem fumaça encurralada, o que deixa a iluminação meio estranha. Quando Tarim e eu chegamos ao fim da escadaria em espiral, flagro Vivi escondida em uma pequena sacada, franzindo a testa para uma revista em quadrinhos roubada do mundo humano. Vivi sorri para mim. Está usando calça jeans e uma blusa leve, então obviamente não pretende ir ao baile. Sendo filha legítima de Madoc, ela não sente qualquer tipo de pressão para agradá-lo. Simplesmente faz o que quer, inclusive ler revistas que podem ter grampos de ferro em vez de cola segurando as páginas, sem se importar se seus dedos vão se queimar. Vão a algum lugar? Pergunta ela das sombras, assustando Tarim. Vivi sabe perfeitamente bem para onde vamos. Quando chegamos aqui, Tarim, Vivi e eu costumávamos nos aconchegar na cama espaçosa de Vivi e conversar sobre o que lembrávamos de nossa casa. Falávamos sobre as comidas que mamãe queimava e sobre a pipoca que papai fazia. Sobre os nomes de nossos vizinhos, o cheiro da casa, de como era a escola, as férias, o gosto da cobertura dos bolos de aniversário. Conversávamos sobre os programas aos quais assistíamos, relembrávamos das histórias e repetíamos os diálogos até nossas lembranças ficarem fracas e irreais. Agora não fazemos mais isso. Nada de aconchegos na cama nem de recordações. Todas as nossas novas lembranças são daqui, e Vivi só tem um leve interesse por elas. Ela jurou odiar Madoc para sempre, e se manteve fiel à promessa. Quando não estava ocupada pensando em nossa casa, ela era um terror. Quebrava coisas. Gritava, berrava e nos beliscava quando estávamos contentes. Chegou uma hora em que parou com isso, mas acredito que haja um pedacinho dela que nos odeia por termos nos adaptado, por enxergar o lado bom das coisas, por transformar esta casa em nosso lar. Você devia vir, falo para ela. Tarim está com um humor estranho. Vivi lança um olhar especulativo na direção de nossa irmã e balança a cabeça. Tenho outros planos. O que pode significar que vai fugir para o mundo mortal esta noite ou que vai ficar na sacada lendo. Seja como for, se irritar Madoc vai agradar a Vivi. Ele está nos esperando no salão, junto à sua segunda esposa, Oriana. Ela tem a pele num tom azulado de leite desnatado, e os cabelos são brancos como neve recém-caída. É linda, mas incômoda de olhar, como um espectro. Esta noite está usando verde e dourado, um vestido de textura musgosa com uma gola brilhante e elaborada que destaca o rosado da boca, das orelhas e de seus olhos. Madoc também está usando verde, a cor das florestas. A espada em seu quadril não é um mero ornamento. Lá fora, para além das portas duplas, um duende espera, segurando as rédeas prateadas de 5 garanhões feéricos malhados, as crinas trançadas em nós intrincados e provavelmente mágicos. Penso nos nós em meu cabelo e me pergunto quantos são parecidos. Vocês duas estão bonitas, diz Madoc para Tarim e para mim, o calor no tom fazendo das palavras um elogio raro. O olhar dele segue até a escada. A irmã de vocês está vindo? Não sei onde Vivi está, minto. Mentir é tão fácil aqui. Posso mentir o dia todo e jamais ser pega. Ela deve ter se esquecido. O rosto de Madoc exibe decepção, mas não surpresa. Ele segue para fora para dar instruções ao duende que segura as rédeas. Ali perto, vejo um de seus espiões, uma criatura enrugada de nariz semelhante a um nabo e corcunda mais alta do que a própria cabeça. Ela coloca um bilhete na mão de Madoc e sai correndo com agilidade surpreendente. Oriana nos examina com atenção, como se esperasse encontrar alguma falha. Tomem cuidado hoje, diz. Prometam que não vão comer, beber ou dançar. Já estivemos na corte antes, lembro a ela, uma não resposta feérica como qualquer outra. Talvez vocês achem que sal é proteção suficiente, mas vocês crianças são esquecidas. É melhor ficar sem. Quanto a dançar, quando começam, humanos dançam até a morte se não os impedirmos. Olho para meus pés e não digo nada. Nós, crianças, não somos esquecidas. Madoc se casou com Oriana 7 anos atrás e logo depois ela deu a ele um filho, um garoto frágil chamado Ok, com chifres pequenininhos e adoráveis. Sempre ficou claro que Oriana tolera a mim e a Tarim só por Madoc. Ela parece nos ver como os cachorros favoritos do marido, mal treinados e com grandes chances de nos virarmos contra nosso dono a qualquer momento. Ok nos vê como irmãs, o que percebo, deixa Oriana nervosa, muito embora eu seja incapaz de infligir qualquer mal a ele.
Vocês estão sob a proteção de Madoc, e ele é estimado pelo grande rei, diz Oriana. Não quero vê-lo fazendo papel de bobo por causa dos erros das duas. Ao fim de seu breve sermão, ela sai andando em direção aos cavalos. Um deles relincha e bate o casco no chão. Tarim e eu trocamos um olhar e vamos atrás dela. Madoc já está sentado no maior garanhão, uma criatura impressionante com uma cicatriz abaixo de um dos olhos. As narinas se dilatam com impaciência. O bicho joga a crina com inquietação. Subo em um cavalo verde claro com dentes afiados e odor de pântano. Tarim escolhe uma égua mais velha e bate os calcanhares no flanco do animal, que dispara com tudo. Sigo em seu encalço, mergulhando na noite. Capítulo 3. As fadas são criaturas do crepúsculo, e eu também me tornei uma. Nós acordamos quando as sombras se alongam e vamos para a cama antes de o sol nascer. Já passa da meia-noite quando chegamos na grande colina do Palácio de Alfame. Para entrar, precisamos passar por entre duas árvores, um carvalho e um espinheiro, e depois seguir diretamente para o que parece ser uma parede de pedra de um pavilhão abandonado. Já fiz isso centenas de vezes, mas me encolho mesmo assim. Meu corpo todo se prepara, eu seguro as rédeas com força e fecho bem os olhos. Quando volto a abri-los, estou dentro da colina. Seguimos cavalgando por uma caverna, depois por pilares de raízes e então por terra batida. Há dezenas de feéricos aqui, todos amontoados em volta da entrada da ampla sala do trono, onde a corte está acontecendo. São pichis de nariz comprido e asas esfarrapadas, damas elegantes de pele verde com vestidos longos, todas com goblins segurando as caudas. Gnomos Boggan traiçoeiros, vulpinos risonhos e um garoto com máscara de coruja e enfeite dourado na cabeça. Uma idosa com corvos nos ombros, um grupo de garotas com rosas selvagens nos cabelos, um garoto de pele de casca de árvore com penas no pescoço e um grupo de cavaleiros de armadura verde escaravelho. Muitos eu já tinha visto antes, com alguns já tinha falado. São muitas criaturas para que meus olhos consigam absorver todos, mas sou incapaz de parar de olhar. Eu nunca me canso disso, do espetáculo, da pompa. Talvez Oriana não esteja completamente errada ao se preocupar de um dia acabarmos nos envolvendo demais, nos deixando levar e esquecendo de tomar cuidado. Consigo entender por que os humanos sucumbem ao belo pesadelo da corte, porque se afogam nele por vontade própria. Sei que eu não deveria amar essas coisas na proporção em que amo, principalmente depois de ter sido sequestrada do mundo mortal, de ter testemunhado o assassinato de meus pais. Mas amo mesmo assim. Madoc desce do cavalo. Oriana e Tarim já desmontaram e entregaram os animais aos cuidadores. É por mim que estão esperando. Madoc estica os dedos como se fosse me ajudar, mas salto da cela sozinha. Meus sapatinhos de couro batem no chão com um estampido. Espero estar parecendo uma cavaleira aos olhos dele. Oriana se adianta, provavelmente para lembrar a Tarim e a mim de todas as coisas que ela não quer que a gente faça. Mas não dou chance a ela. Em vez disso, passo o braço pelo de Tarim e caminho rapidamente. A sala está cheirando a alecrim queimado e a ervas moídas. Atrás de nós, ouço os passos pesados de Madoc, mas eu sei aonde ir. A primeira coisa a se fazer quando chegamos na corte é cumprimentar o rei. O grande rei Eldred está sentado no trono com seu manto cinza, uma coroa pesada de folhas de carvalho de ouro sobre o cabelo fino e dourado. Quando nos curvamos, ele toca de leve em nossas cabeças com as mãos ossudas e cheias de anéis, e então nos levantamos. A avó do rei foi a rainha Mab, da casa Grembriar. Ela viveu como uma das fadas solitárias antes de começar a conquistar o reino das fadas com seu consorte chifrudo e os cavaleiros servos dele. Por causa dele, dizem que cada um dos 6 herdeiros de Eldred possui uma característica animal, o que não é incomum no reino das fadas, mas um tanto inusitado entre os nobres da corte. O príncipe mais velho, Balekin, e seu irmão mais novo, Dain, estão ali perto, bebericando vinho em cálices de madeira decorados com as prata. Dain usa uma calça que termina nos joelhos, exibindo os cascos e as patas de cervo. Balekin usa seu sobretudo favorito, o com gola de pele de urso. Seus dedos têm um espinho em cada junta, e espinhos também decoram seu braço, subindo pelos punhos da camisa, visíveis quando ele e Dain acenam para Madoc. Oriana faz uma reverência para os príncipes. Embora Dar e Balekin estejam juntos, eles costumam se desentender entre si e com a irmã, Elovin, com tanta frequência que a corte é considerada dividida em 3 círculos rivais de influência.
O príncipe Balekin, o primogênito, e seu grupo são conhecidos como o Círculo dos Quíscalos, aqueles que gostam de diversão e desprezam qualquer coisa que a atrapalhe. Eles bebem até passar mal e se anestesiam com pós venenosos e prazerosos. É o círculo mais festeiro, embora o próprio Balekin sempre esteja perfeitamente composto e sóbrio quando fala comigo. Acho que eu poderia me rebelar e torcer para impressioná-lo, mas prefiro não fazer isso. A princesa Elovin, a segunda a nascer, tem o Círculo das Cotovias. Eles valorizam a arte acima de tudo. Vários mortais já caíram nas graças de seu círculo, mas como não tenho muita habilidade com o alaúde nem na declamação de poesias, não tenho chances de me tornar um deles. O príncipe Dain, o terceiro deles, lidera o que é conhecido como Círculo dos Falcões. Cavaleiros, guerreiros e estrategistas estão entre eles. Madoc, obviamente, pertence a este círculo. Eles falam sobre honra, mas se importam mesmo é com o poder. Sou boa o suficiente com uma lâmina e entendo de estratégia. Só preciso de uma oportunidade para provar meu valor. Vão se divertir, diz Madoc para nós. Com um olhar para os príncipes Tarim e eu seguimos para o meio da multidão. O palácio do rei de Alfame tem muitas alcovas secretas e corredores escondidos, perfeitos para encontros amorosos e esconderijos de assassinos, ou para se isolar e ignorar a diversão nas festas. Quando Tarim e eu éramos pequenas, nós nos escondíamos embaixo das longas mesas de banquete. Mas desde que ela determinou que somos damas elegantes, grandinhas demais para sujarmos nossos vestidos engatinhando no chão, tivemos que encontrar um lugar melhor. Depois do segundo patamar de degraus de pedra, tem uma área na qual uma ampla laje de rocha cintilante se projeta, criando um beiral. Normalmente, é lá que nos acomodamos para ouvir música e observar toda a diversão que não foi feita para a gente. Mas hoje Tarim tem outra ideia. Ela passa pela escada e pega comida de uma bandeja de prata, uma maçã verde e uma fatia de queijo com manchas azuis. Sem se dar ao trabalho de usar sal, dá uma mordida em cada um, estendendo a maçã para eu morder também. Oriana acha que não conseguimos perceber a diferença entre frutas normais e frutas fadas que florescem em dourado. A carne é vermelha e densa, e o cheiro enjoativo empesteia as florestas na época da colheita. Sinto a maçã crocante e fria na boca. Revezamos as mordidas até chegar no miolo, o qual devoramos em 2 dentadas. Perto de onde estou, uma fadinha de cabelos brancos esvoaçantes que mais parecem sementes de dente de leão saca uma faquinha e corta a tira do cinto de um ogro. É um trabalho sorrateiro. Um momento depois, a espada e a bolsa dele somem, a fadinha se enfia na multidão e quase acredito que não aconteceu, até ela olhar para trás, para mim. E pisca. Um instante depois, o ogro percebe que foi roubado. Sinto o cheiro de ladrão. Grita, então olha ao redor, derrubando uma caneca de cerveja marrom escura, o nariz verruguento farejando no ar. Há uma comoção ali perto. Uma das velas se acende em chamas azuis crepitantes, fascando ruidosamente e distraindo até o ogro. Quando volta ao normal, a ladra de cabelos brancos sumiu. Com um meio sorriso eu me viro para Tarim, que está admirando os dançarinos com anseio, alheia aos arredores. Nós podíamos nos revezar, propõe ela. Se você não conseguir parar, eu puxo você. Depois, você faz o mesmo por mim. Meus batimentos aceleram com a ideia. Olho para as pessoas da festa, tentando reunir a mesma ousadia de alguém capaz de furtar um ogro bem debaixo do nariz dele. A princesa Elovin rodopia no centro de uma roda de cotovias. Sua pele é de um dourado cintilante, o cabelo do verde profundo das eras. Ao lado dela, um garoto humano toca uma rabeca. Mais 2 mortais o acompanham com menos destreza, porém com mais alegria, em ukuleles. A irmã mais nova de Elovin, Kaelia, gira ali perto, com cabelos de seda de milho como os do pai e uma coroa de flores na cabeça. Uma nova balada começa e a letra chega a mim. De todos os filhos que o rei William teve, o príncipe Jaime era o mais desordeiro, cantavam. E o que tornou a dor ainda maior foi que o príncipe William foi o primeiro. Eu nunca gostei muito dessa música porque me lembra outra pessoa. Alguém que, assim como a princesa Ria, não parece estar aqui hoje. Mas, não. Agora eu o vejo. O príncipe Cardan, 6º filho do grande rei Eldred, o pior de todos, atravessa o salão em nossa direção. Valerian, Nicasia e Loki, seus 3 amigos mais cruéis, mais sofisticados e mais leais, o acompanham. A multidão se abre e faz silêncio, se curvando conforme eles passam.
Cardan ostenta a expressão de desprezo de sempre, ressaltada pelo lápis preto na linha d'água dos olhos e pelo aro dourado no cabelo escuro. Usa um casaco preto comprido com gola alta e elaborada, a peça toda bordada com uma estampa de constelações. Valerian está usando vermelho escuro, 2 rubis cintilando nos punhos, cada um como uma gota de sangue congelado. O cabelo de Nicasia é azul esverdeado feito mar, coroado com um diadema de pérolas. Uma rede cintilante cobre suas tranças. Loki vem atrás, parecendo entediado, o cabelo da cor exata da pelagem de uma raposa. Eles são ridículos, digo para Tarim, que acompanha meu olhar. Não posso negar que também são bonitos. Lordes e damas feéricos, assim como nas músicas. Se não tivéssemos aulas com eles, se eu não soubesse por experiência própria a praga que são para quem os desagrada, eu provavelmente seria tão apaixonada por eles quanto todo mundo. Vivi diz que Cardan tem um rabo, sussurra Tarim. Ela viu quando estava nadando no lago com ele e com a princesa Ria na última noite de lua cheia. Não consigo imaginar Cardan nadando em um lago, pulando na água, molhando pessoas, rindo de qualquer coisa que não seja o sofrimento delas. Rabo, repito, dando um sorriso incrédulo que desaparece quando me lembro de que Vivi não se deu o trabalho de me contar a história, muito embora tenha acontecido há vários dias. 3 é uma configuração estranha de irmãs. Sempre tem uma que fica de fora. Com um tufo de pelo na ponta. O rabo fica escondido embaixo das roupas dele e se desenrola feito um chicote. Ela ri e mal consigo entender suas próximas palavras. Vivi disse que queria ter um. Ainda bem que ela não tem, respondo com firmeza, o que é bobeira. Eu não tenho nada contra rabos. Cardan e seus companheiros agora estão perto demais para falarmos a respeito deles. Encaro meus pés. Apesar de odiar o gesto, apoio um joelho no chão, abaixando a cabeça e trincando os dentes. Ao meu lado, Tarim faz algo parecido. Ao nosso redor, todos estão fazendo reverência. Não olhem para nós, penso. Não olhem. Quando Valerian passa, ele segura um dos meus chifres trançados. Os outros seguem pela multidão enquanto o rapaz me olha com desprezo. Achou que eu não veria você aí? Você e sua irmã se destacam em qualquer multidão, diz ele se inclinando mais para perto. Seu hálito está carregado com o cheiro de vinho de mel. Cerro a mão junto ao corpo e fico ciente da proximidade da minha faca. Mesmo assim, não encaro. Não há nenhuma outra cabeça aqui com um cabelo tão sem graça, nem outro rosto tão comum. Valerian, chama o príncipe Cardan. Ele já está de cara feia e quando me vê semicerra ainda mais os olhos. Valerian dá um puxão na minha trança. Faço uma careta, uma fúria inútil crescendo na minha barriga. Ele gargalha e segue em frente. Minha fúria logo se transforma em vergonha. Eu queria ter dado um tapa na mão dele, mesmo que isso piorasse tudo. Tarim vê alguma coisa no meu rosto. O que ele disse? Só balanço a cabeça. Cardan parou ao lado de um garoto com cabelo comprido cor de cobre e um par de pequenas asas de mariposa, um que não está se curvando para saudá-los. O garoto ri e Cardan avança nele. Num piscar de olhos, os punhos do príncipe acertam o maxilar do garoto, jogando-o longe. Quando ele cai, Cardan agarra uma de suas asas, que se rasga como papel. O grito do garoto é agudo e estridente. Ele se encolhe no chão, o sofrimento evidente em seu rosto. Eu me pergunto se asas de feéricos voltam a crescer. Sei que borboletas que se machucam nunca mais voam. Os cortesãos ao redor olham boquiabertos e dão risadinhas, mas só por um momento. Logo voltam a atenção para as danças e as músicas, e a festa continua. Eles são assim. Qualquer um que entre no caminho de Cardan é punido violenta e imediatamente. E são proibidos de assistir às aulas ministradas no palácio, às vezes na corte toda. Feridos. Quebrados. Quando Cardan passa pelo garoto, aparentemente já tendo lhe dado a lição, eu fico grata por ele ter mais 5 irmãos e irmãs dignos. É praticamente garantido que Cardan nunca se sente no trono. Não quero pensar nele com mais poder do que já tem. Até Nicasia e Valerian trocam um olhar controlado. Mas Valerian dá de ombros e segue Cardan. Loki, porém, para ao lado do garoto e se inclina para ajudá-lo a se levantar. Os amigos do garoto se aproximam para levá-lo embora, e naquele momento, num gesto um tanto improvável, Loki ergue o olhar. Os olhos castanhos de raposa encontram os meus e se arregalam de surpresa. Estou imobilizada, meu coração disparado. Preparo-me para mais desprezo, mas então ele sorri, e dá uma piscadela, como se reconhecendo que foi pego no flagra.
como se estivéssemos compartilhando um segredo, como se ele não me considerasse um ser desprezível, como se não achasse minha mortalidade contagiosa. Pare de olhar para ele, exige Tarim. Você não viu, começo a explicar, mas ela me interrompe, segura minha mão e me puxa na direção da escadaria, para nosso patamar de rocha cintilante, onde podemos nos esconder. Ela crava as unhas na minha pele. Não dê a eles ainda mais motivos para perturbar você. A intensidade de seu aperto me leva a acariciar as costas da minha mão. As unhas de Tarim ficaram marcadas na minha pele. Eu olho para onde Locke estava, mas a multidão já o engoliu. Capítulo 4. Quando amanhece, abro as janelas do meu quarto e deixo o restinho de ar fresco noturno entrar enquanto tiro meu vestido da corte. Sinto-me totalmente acalorada. Minha pele parece me apertar e meu coração não quer desacelerar. Eu já estive na corte muitas vezes. Já testemunhei coisas muito piores do que asas sendo rasgadas ou insultos direcionados a mim. As fadas geralmente compensam sua incapacidade de mentir com uma panóplia de enganações e crueldades. Palavras distorcidas, pegadinhas, omissões, charadas, escândalos, isso sem mencionar as vinganças por lapsos antigos e mal lembrados. Tempestades são menos instáveis do que o povo fada, oceanos, menos inconstantes. Como militar, Madoc, por exemplo, necessita de derramamento de sangue assim como uma sereia precisa do jorro de água do mar. Depois de cada batalha, ele mergulha ritualmente seu capuz no sangue de seus inimigos. Eu já vi o tal capuz, guardado numa redoma de vidro no arsenal. O tecido está rígido e manchado de um marrom tão escuro que é quase preto, exceto por manchinhas verdes aqui e ali. Às vezes eu desço e fico olhando para ele, tentando enxergar meus pais nas linhas de sangue seco. Quero sentir alguma coisa, algo além de um leve enjoo. Quero sentir mais, mas toda vez que olho, eu sinto menos. Penso em ir ao arsenal agora, mas desisto. Em vez disso, fico parada na frente da janela, imaginando que sou uma cavaleira destemida, uma bruxa que escondeu o coração no dedo e o cortou fora. Estou tão cansada, digo em voz alta. Tão cansada. Fico sentada ali por um bom tempo, admirando o sol nascente dourar o céu, ouvindo as ondas baterem com a maré que desce, até que uma criatura voa e pousa na beirada de minha janela. À primeira vista, parece uma coruja, mas tem os olhos de um duende. Cansada do quê, docinho? Pergunta a criatura. Dou um suspiro e respondo com sinceridade pela primeira vez. De ser impotente. O duende observa meu rosto e sai voando na noite. Durmo o dia inteiro e acordo desorientada, abrindo caminho pelas cortinas longas e bordadas em volta da minha cama. Tem baba seca em uma das minhas bochechas. Encontro a tina de banho à minha espera, mas a água já está fria. Os servos devem ter vindo e ido embora. Eu entro e lavo o rosto mesmo assim. Quando se mora no reino das fadas, é impossível não reparar que todo mundo tem cheiro de verbena ou agulha de pinheiro esmagada, sangue seco ou asclepias. Eu fico com cheiro de suor e bafo azedo se não me lavar e me esfregar. Quando Taterfel vem acender os lampiões, ela me encontra me vestindo para a aula, que começa ao final da tarde e vai até altas horas da noite. Calço botas de couro cinza e visto uma túnica com o brasão de Madoc, uma adaga, uma lua crescente virada de lado, parecendo uma tigela, e uma única gota de sangue caindo de um canto bordado em fio de seda. No andar de baixo encontro Tarim à mesa de banquete sozinha com uma xícara de chá de urtiga e beliscando um pão banoque. Hoje ela não sugere nenhum tipo de diversão. Madoc insiste, talvez por culpa ou vergonha, que sejamos tratadas como filhos de feéricos. Que tenhamos as mesmas aulas, que recebamos as mesmas coisas que eles. Crianças humanas já foram enviadas para a grande corte antes, mas nenhuma foi criada como nobre. Ele não entende como isso faz com que nos abominem. Não que eu não seja grata. Vivi costumava ir conosco, mas em algum momento ficou entediada e não quis mais voltar. Madoc ficou furioso, mas como a aprovação dele só faz crescer o desprezo de Vivi, toda a falação serviu apenas para deixá-la determinada a nunca mais voltar. Vivi também tentou nos persuadir a ficar em casa, mas se Tarim e eu não conseguirmos lidar com as maquinações dos filhos dos feéricos sem abandonar nossas aulas ou correr para Madoc, como ele vai acreditar que somos capazes de lidar com a corte, onde as mesmas maquinações acontecem em escala ainda maior e mais mortal? Tarim e eu saímos de casa balançando nossas cestas. Não precisamos deixar Izmir para chegar ao palácio do grande rei,
mas passamos pelos limites de duas outras ilhotas, Innsmouth, a Ilha de Pedra, e Innsveal, a Ilha do Sofrimento. Todas as três são ligadas por caminhos rochosos parcialmente submersos e pedras grandes o suficiente para que saltemos de uma a outra. Uma horda de cervos está nadando para Innsmouth, procurando pasto melhor. Tarim e eu passamos pelo Lago das Máscaras e pelo canto extremo do bosque leitoso, abrindo caminho pelos troncos pálidos e prateados e pelas folhas desbotadas. De lá, vemos sereias e sereianos pegando sol perto de cavernas escarpadas, as escamas refletindo o brilho âmbar do fim de tarde. Todos os filhos dos nobres, independentemente da idade, têm aulas com professores de todo o reino nos terrenos do palácio. Às vezes nos sentamos em bosques acarpetados com musgo esmeralda, e outras vezes passamos noites em torres altas ou nas árvores. Aprendemos sobre os movimentos das constelações no céu, sobre as propriedades medicinais e mágicas das ervas, sobre as linguagens dos pássaros e flores e pessoas, assim como as linguagens dos feéricos, embora vez ou outra sejam um verdadeiro trava-línguas para mim, e também sobre a composição de charadas e sobre como andar com pés leves sobre folhas e galhos para não deixar rastro e não emitir sons. Somos instruídos nos detalhes delicados da harpa e do alaúde, do arco e da lâmina. Tarim e eu ficamos de fora enquanto eles praticam encantamentos. No intervalo, brincamos de guerra num campo verdejante com um arco amplo de árvores. Madoc me treinou para ser formidável até mesmo com uma espada de madeira. Tarim também não é ruim, apesar de não se dar o trabalho de praticar mais. No torneio de verão, em poucos dias, nossa guerra de mentira vai acontecer na frente da família real. Com o consentimento de Madoc, um dos príncipes ou princesas poderá escolher me dar o título de cavalaria e me receber em sua guarda pessoal. Seria uma espécie de poder, uma proteção. E com isso eu poderia proteger Tarim também. Chegamos ao palácio. O príncipe Cardan, Loki, Valerian e Nicasia já estão espalhados pela grama junto a alguns outros feéricos. Uma garota com chifres de cervo, pois, está dando risadinhas de alguma coisa que Cardan disse. Eles mal olham para nós quando abrimos nossa toalha e apoiamos nela nossos cadernos e canetas e potes de tinta. Meu alívio é imenso. A aula de hoje é sobre a paz delicadamente negociada entre Orlag, a rainha submarina, e os vários reis e rainhas feéricos da Terra. Nicasia é filha de Orlag, enviada para ser criada na corte do grande rei. Muitas odes foram compostas apenas para a beleza da rainha Orlag, porque se ela for minimamente parecida com a filha, as odes com certeza não foram dedicadas à sua personalidade. Nicasia é do tipo que se gaba durante a aula, orgulhosa de sua herança. Quando o professor passa a falar sobre Lord Royben da corte de Cupins, eu perco o interesse. Meus pensamentos divagam. Eu me flagro pensando em combinações: golpear, estocar, esquivar, bloquear. Seguro a caneta como se fosse o cabo de uma espada e me esqueço de tomar nota. Quando o sol desce no céu, Tarim e eu abrimos nossas cestas trazidas de casa e tiramos pão, manteiga, queijo e ameixas. Passo manteiga em um pedaço de pão faminta. Cardan passa por nós e chuta terra na minha comida antes que eu possa botá-la na boca. Os outros feéricos riem. Olho para cima e flagro-me observando com um prazer cruel, feito uma ave de rapina tentando decidir se deve se dar o trabalho de devorar um camundongo. Ele está usando uma túnica de gola alta bordada com espinhos, os dedos carregados de anéis. A expressão de desprezo é bem treinada. Trinco os dentes. Digo para mim mesma que se deixar as provocações passarem em branco, ele vai perder o interesse. Ele vai embora. Consigo aguentar isso mais um pouco, mais alguns dias. Algum problema? Pergunta Nicasia docemente, se aproximando e passando o braço pelo ombro de Cardan. É só terra. É de onde você veio, mortal. Para onde vai voltar em breve. Dê uma mordida. Me obrigue, desafio antes que consiga me segurar. Não é a resposta mais incrível, mas as palmas das minhas mãos começam a suar. Tarim parece assustada. Eu poderia, sabe, diz Cardan, sorrindo como se nada fosse agradá-lo mais. Meu coração dispara. Se eu não estivesse usando meu cordão de sorvas, ele poderia me enfeitiçar para que eu achasse que a terra era algum tipo de iguaria. Apenas a posição de Madoc lhe daria motivo para hesitar. Não mexo um músculo, não toco no cordão escondido embaixo do corpete da túnica, aquele que eu espero que impeça qualquer feitiçaria de funcionar, aquele cuja existência espero que Cardan não descubra e arranque do meu pescoço. Olho na direção do professor, mas o puçaidoso está com o nariz enfiado em um livro. Como Cardan é príncipe,
É mais do que provável que jamais tenha sofrido uma repreensão sequer antes. Eu nunca sei até que ponto ele vai, e nunca sei até onde os professores permitirão que ele vá. Você não quer isso, quer? Pergunta Valerian com solidariedade fingida enquanto chuta mais terra em nossa comida. Eu nem o vi se aproximar. Certa vez Valerian roubou uma caneta de prata minha, e Madoka a substituiu por outra cravejada de rubis que tirou da própria escrivaninha. Isso deixou Valerian em um estado de fúria tão grande que ele golpeou minha cabeça com sua espada de madeira durante o treino. E se prometermos ser legais com vocês durante a tarde inteira se comerem tudo que tem nas cestas? O sorriso dele é largo e falso. Vocês não nos querem como amigos? Tarin olha para o colo. Não, tenho vontade de dizer. Nós não queremos vocês como amigos. Não respondo, mas também não abaixo o olhar. Então encaro Cardan. Não tem nada que eu possa dizer que vá fazê-los parar, e eu sei disso. Não tenho nenhum poder aqui. Mas hoje parece que não consigo sufocar a raiva diante da minha própria impotência. Nikazia arranca um grampo do meu cabelo, fazendo uma das tranças cair no meu pescoço. Tento bater em sua mão, mas ela é mais rápida que eu. O que é isto? Ela está segurando o grampo dourado com filigranas de bagas de piuriteiro na ponta. Você roubou? Achou que isso deixaria você bonita? Achou que ficaria parecida com a gente? Mordo a bochecha por dentro. Claro que quero ser como eles. Eles são lindos como lâminas forjadas em fogo divino. Vão viver para sempre. O cabelo de Valerian brilha como ouro polido. Os braços e pernas de Nikazia são compridos e bem definidos, a boca é rosada como um coral e os cabelos são do tom da parte mais profunda e gélida do mar. Loki com seus olhos de raposa, parado em silêncio atrás de Valerian, a expressão controlada para exibir uma indiferença cuidadosa, tem o queixo tão pontudo quanto a ponta das orelhas. E Cardan é ainda mais bonito que o restante, com cabelos negros resplandecentes como a asa de um corvo e as maçãs do rosto angulosas o suficiente para partir o coração de uma garota. Eu odeio mais do que a todos os outros. Eu odeio tanto que às vezes, quando olho para ele, mal consigo respirar. Você nunca vai ser igualar a nós, afirma Nikazia. Claro que não vou. Ah, parem com isso, diz Loki com uma gargalhada displicente, a mão contornando a cintura de Nikazia. Vamos deixá-las na infelicidade delas. Jude lamenta, diz Tarin rapidamente. Nós duas lamentamos. Ela pode nos mostrar quanto lamenta, diz Cardan. Diga a ela que o torneio de verão não é seu lugar. Está com medo de que eu vença? Pergunto, o que não é muito inteligente. Não é para mortais, informa ele, a voz gelada. Desista, ou você vai desejar que tivesse desistido. Eu abro a boca, mas Tarin fala antes que eu possa me manifestar. Vou conversar com ela sobre isso. Não é nada, é só um jogo. Nikazia abre um sorriso magnânimo para minha irmã. Valerian olha com malícia para Tarin, os olhos acompanhando suas curvas. Não passa de um jogo. O olhar de Cardan encontra o meu, e sei que ele ainda não acabou, nem de longe. Por que você os desafiou daquele jeito? Pergunta Tarin assim que os quatro voltam para sua alegre refeição, toda posta para eles. Responder aquilo foi burrice. Me obrigue. Está com medo de que eu vença? Eu sei e respondo. Vou calar a boca. É que fiquei com raiva. Você devia ficar com medo, aconselha ela. E então, balançando a cabeça, guarda nossa comida destruída. Meu estômago ronca e tento ignorar. Eles querem que eu tenha medo, sei disso. Durante a simulação de guerra do dia, Valeria me faz tropeçar e Cardan fala coisas horríveis ao meu ouvido. Vou para casa cheia de hematomas causados por chutes e quedas. O que eles não sabem é que sim, eles me dão medo, mas eu sempre senti medo desde o dia em que cheguei aqui. Fui criada pelo homem que assassinou meus pais, cresci em uma terra de monstros. Convivo com este medo, deixo que se assente nos meus ossos e o ignoro. Se não fingisse que não tenho medo, eu me esconderia embaixo do edredom de penas de coruja na casa de Madoc para sempre. Ficaria lá deitada, gritando até não restar nada de mim. Eu me recuso a fazer isso. Não vou fazer isso. Nikazia está enganada a meu respeito. Eu não quero me sair tão bem quanto um dos feéricos no torneio. Eu quero vencer. Não desejo ser igual a eles. No fundo do meu coração, eu desejo ser melhor.